Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, o seu podcast semanal de revisão e atualização em clínica médica. O meu nome é Rafael Coelho. Eu sou o Lucas Cirilo. E eu sou o João Urbano. E a gente aqui tá numa formação nova, né, pessoal? O Joca conheceu hoje o Luca. Isso aí, a gente nunca gravou junto. É. Foi demais. E o Joca, que, como vocês sabem, é residente de neurologia lá do HC da USP e vem direto de Natal. E o Luca, que é o nosso clinicão aí, fez clínica aqui na Escola Paulista. Futuro preceptor, né? Futuro preceptor. Bom demais. Ó a responsa. A responsa vem do maior IDH do Brasil, São Caetano. São Caetano do Sul. Gloriosa cidade de São Caetano. Gloriosa. E a gente tem o nosso serviço de atualização médica, vamos sempre lembrar dele aqui, né, Olha gente? Olha só, bom demais. O Joca recentemente participou aqui com a gente, né? Foi muito legal, viu? Curtiu? Recomendo demais, muito legal. É o Guia TDC. Entra no nosso site tadeclinicagem.com.br. A ideia do guia é semanalmente temas que são revisados a partir de artigos novos com novas informações que mudam a prática. Então a gente pega aquele artigo novo, faz um comentário sobre ele, fala como que ele aconteceu, mas a gente sempre revisa o tema por trás para que você tenha todo o contexto ali daquela síndrome clínica, daquela doença, para que você continue atualizado e sempre revisando. Clínica médica é muito extensa, né? Então entrem lá, tadeclinicagem.com.br e assinem o guia. Então vamos lá, pessoal, vamos começar nosso episódio? Bora lá. Nessa. Nosso episódio vai se estruturar da seguinte forma, gente. Para o nosso ouvinte se situar, a gente vai falar sobre enxaqueca no ambulatório. Faltou falar que o episódio era de enxaqueca, né, Joca? O Joca tá fazendo um sinal aqui pra mim. E os 3 passos vão ser o seguinte. Primeiro, quando suspeitar de enxaqueca. Segundo, como tratar a crise em casa. E terceiro, quando e como indicar a profilaxia. Boa, Rafa, isso aí. E nesse episódio a gente vai estruturar da seguinte maneira. A gente vai falar de 3 casos clínicos breves, casos curtos, só pra gente exemplificar alguns conceitos básicos sobre a doença e alguns pontos que a gente quer passar pro ouvinte no episódio de hoje. Boa, fechou, Joca. Então vamos começar com o primeiro casinho? Vamos nessa. Então o primeiro caso, pessoal, é da Joane, de 32 anos, não é a Joane do TDC. Ela é professora de italiano e ela chega no seu consultório se queixando de episódios de cefaleia há 3 anos. Ela tem pelo menos uma vez por mês, é uma cefaleia forte, bilateral, pulsátil, acompanhada de náuseas e que melhora quando ela deita no quarto dela, diz que apaga as luzes, as janelas fechadas, ela fica melhor. Apesar de ser só uma vez por mês, essa cefaleia, quando vem, acaba com o dia dela. Ela não consegue trabalhar, precisa cancelar as aulas, traz bastante prejuízo para ela, os alunos até reclamam. E aí, perguntando sobre os antecedentes, ela já teve 3 episódios de nefrolitise. E aí, Joca, o que você pensa inicialmente para Joane? Vamos lá, Rafa. Primeiro, comentar um pouquinho sobre a enxaqueca, né? Primeiro que esse nome é o nome correto em português, né? Enxaqueca, muitas vezes a gente vê também como migrânia. Direto, eu falo migrânia direto. Isso, que migrânia é um anglicismo, né? Do migraine, que é o termo em inglês, né? Mas o termo correto em português seria enxaqueca. E é a principal cefaleia primária da nossa prática clínica, né? A gente vê aqui junto com a tensional, que também é muito importante, né? Mas geralmente os que mais procuram o médico são os pacientes com enxaqueca, justamente por ser uma cefaleia um pouco mais intensa. Eu tava até lendo pra esse episódio, fiquei um pouco surpreso com um dado. Tem um estudo epidemiológico, assim, mundial, que chama Global Burden of Disease Study. Esse estudo eu acho que vale todo mundo já ter ouvido falar, que fala sobre todas as doenças e coloca a enxaqueca como a segunda doença neurológica mais prevalente e a que leva a mais incapacidade. Exatamente. A prevalência em um ano é de 17% em mulheres e 6% em homens. Como é que a gente faz então para definir o diagnóstico de enxaqueca? Então, vamos lá. Os diagnósticos das cefaleias, né, são moldados por uma publicação muito importante, que a gente chama da Classificação Internacional das Cefaleias, que agora está na sua 3ª edição. E que tem versão em português. Então, se você tiver dúvida de algum termo em inglês, dá para ir na versão em português, que é a tradução oficial, né? Exatamente. Ele classifica as cefaleias e dá os critérios diagnósticos dos principais tipos de cefaleia e até dos seus subtipos mais incomuns, beleza? E para enxaqueca, a gente tem os critérios diagnósticos estabelecidos, beleza? Então, eu tenho que ter pelo menos 5 episódios
que preencham as seguintes características. E esses 5 episódios, assim, é só uma questão de estudo, né? Porque na prática, talvez se você vê um paciente que falou que teve 1 ou 2 vezes daquele jeito, já dá pra dizer, né? Exatamente, tem uma coisa mais pra balizar e pra validar os trials sobre cefaleia, né? Então, primeira coisa, ele fala sobre duração. A duração é uma coisa muito importante na cefaleia, né? E as cefaleias, no modo geral, o diagnóstico vai ser na anamnese. Um cefaleatra é quem tira uma boa história, né? Realmente você vai diferenciar todos os tipos de cefaleia basicamente pela história, porque o exame físico é muito frustro, né? Então, a primeira característica é a duração. Duração entre 4 e 72 horas. Boa. Beleza? Essa é a duração clássica da enxaqueca. Tá. Depois eu vou falar sobre a qualidade da dor, sobre as características que essa dor tem. Então, ele precisa ter 2 das 4 seguintes características. É uma dor unilateral, é uma dor de qualidade pulsátil, é uma dor moderada a severa, a intensa, né? Uma dor forte. E ela é agravada por atividade física rotineira. E um detalhe sobre essa classificação, né? De unilateral, né? A dor bilateral, ela não é incomum, viu, gente? 40% dos indivíduos nas crises têm dor bilateral. Então, se você ouviu o nosso caso com atenção e estranhou, nossa paciente tinha dor bilateral. Mas é porque não é tão incomum assim. Exato. E aí, além da qualidade da dor, tem os sintomas associados, né, Joca? Exatamente, os sintomas associados, que eu tenho que ter das 2 opções seguintes. Eu posso ter náusea ou vômitos e foto e fonofobia. Atenção especial aqui para esses conectivos, né? Então, a gente tem náusea ou vômito, posso ter um ou outro, mas quando eu vou para foto e fonofobia, eu tenho que ter os 2. Tá. Beleza? E como é que a gente na prática acaba vendo, né? Às vezes é justamente como a paciente falou, né? Talvez você pergunte assim, o que melhora e o que piora. E deixa o paciente falar. Ou então você repara o fenômeno que está acontecendo. Para você não induzir ela a falar assim, que nem o Joca até comentou aqui em off, né? Passa um ônibus, a paciente fala assim, não, piora com o barulho do ônibus. Pô, qualquer dor de cabeça piora, né? Você fica incomodado, mas não necessariamente por uma piora da dor, né? Às vezes eles relatam melhor nos fatores de melhora, né? Quando eu tô com dor de cabeça, eu vou pro meu quarto escuro, fico lá um tempinho, melhora a dor. Então, a ideia do quarto escuro, de ficar com tudo desligado, na cama deitado, bota o travesseiro na cabeça, fecha a janela, esse é o clássico, né? Exatamente. Então, quando a gente olha para o nosso primeiro caso, a gente vê que ela fecha os critérios diagnósticos para o enxaqueca, né? Ela tem episódios de dor que preenchem as características que a gente comentou aqui, né? Ela tem uma dor que, apesar de ser bilateral, ela preenche as outras opções que nós temos aqui, né? De ser pulsátil, de ser da intensidade ser moderada ou intensa e de ser agravada por atividade física, né? A gente só não falou no casinho quanto tempo durava, né? Mas vamos supor que enquadra, né? Exatamente. Existe também a enxaqueca com aura. 1/3 dos pacientes com enxaqueca tem aura. E a aura são sintomas neurológicos focais transitórios. A maioria, a grande maioria, mais de 90% é visual. Isso, exatamente. Mas a aura, como você falou, né, é uma coisa que é comum e a gente divide ela em 6 grupos. A aura visual, que é a mais comum. A gente tem a aura sensitiva, a aura de tronco, a aura retiniana e as auras um pouco mais raras, principalmente delas, a hemiplégica, que é uma coisa que às vezes é uma aura motora, assusta bastante, exato. Uma aura motora que pode ser hemiplégica e até com distúrbio de linguagem também a gente pode ter aura, né? Tem até um amigo que fez residência comigo, do meu grupo, que ele tinha enxaqueca hemiplégica. Ele falou que uma vez ficou aí é loucura. Hemiplégico. É loucura, né? Então, assim, essas auras esquisitas são auras que a gente tem que ficar de olho se é enxaqueca mesmo ou não, né? Isso aí. E a aura é uma coisa interessante, Rafa, que tem uma história de um conterrâneo seu. É mesmo? É uma das poucas coisas da fisiopatologia clássica da enxaqueca. Sei quem é. Que ficou ainda hoje é bem estabelecido, que é a depressão alastrante de Leão, né? De Aristides Leão, que era um neurologista carioca lá dos anos 40, que explica bastante a fisiopatologia da aura, principalmente das auras corticais, né? Como uma onda de despolarização que vai crescendo e dando a progressão típica das auras, né? E as auras classicamente duram entre 5 e 60 minutos, beleza? E aí, essa depressão alastrante foi descrita em um dos artigos de neurofisiologia mais citados, né? Exatamente. Da história. Esse neurofisiologista era brasileiro, inclusive ele veio para a USP teve tuberculose, uma doença que ele precisou ir para Belo Horizonte se tratar, e aí ele saiu da faculdade de medicina, foi para Harvard, e depois de muito tempo voltou para o Brasil, para a Universidade do Brasil, que hoje é o FRJ, para pesquisar, e aí ele publicou esse artigo, ele era um grande pesquisador, e depois ele fez muita coisa aí na ciência, né? Legal demais. Então agora que a gente já deu uma devagada aí,
lembrar de 3 coisinhas assim que vale a pena você ver quando você está diante de uma cefaleia que você acha que é enxaqueca. Primeiro, a clínica, que é isso tudo que o Joca explicou, os critérios diagnósticos. Segundo, a história familiar, tá? Porque existe um componente genético muito forte. E terceiro, que é um quadro que começa ali na puberdade, paciente jovem, adolescente, adulto jovem. Não é comum a pessoa começar a enxaqueca mais velho, principalmente depois de 50 anos, com certeza não é comum. E ela costuma melhorar também nos pacientes idosos. Então, idosos que costumam ter enxaqueca a vida toda, costumam ir melhorando aí enquanto vão ficando mais velhos. Uma das poucas doenças aí que melhoram quando fica mais velho. Exatamente, né? Rafa. E essa questão de tudo que foge dessa história natural, a gente tem que também ficar de orelha em pé para investigar cefaleias secundárias, né? Que aí tem o episódio de TDC, o episódio 149, que é um caso clínico, que a gente faz toda essa diferenciação de cefaleia primária e secundária. E eu acho que outra coisa importante da gente perceber também que, assim, excluído os red flags, né? Essa investigação secundária, às vezes passa despercebido na própria avaliação da causa primária, né? O João falou bem, né? O bom, até gostei do termo, o cefaliatra, tá certo, né? Que tá na anamnese, basicamente história clínica do paciente, como ele descreve a dor, certo? E essa coisa, né? Aquela cefaleia, às vezes é bilateral, não vem pulsátil, e o cara vai levando aquilo como uma cefaleia tensional, vai fazendo uso de analgésico, mas lembrar, né? Diagnóstico de cefaleia tensional é muito difícil o cara procurar o pronto-socorro, ter comprometimento de atividade do dia a dia. Então, se aparece essa queixa e ele traz isso como algo que está piorando a qualidade de vida dele, às vezes é aquele diagnóstico de enxaqueca que não foi, passou despercebido, está ali no horizonte clínico, vale a pena revisitar, fazer uma boa anamnese, que você, na maioria das vezes, vai conseguir colocar o paciente numa caixa diagnóstica. Beleza, então agora vamos dar continuidade, vamos pro segundo caso. Vamos lá. Então é a Rita, 48 anos, ela é motorista de aplicativo e ela vem com uma queixa de uma cefaleia intensa nos padrões de enxaqueca mesmo, que acontece frequentemente, mas ela não sabe dizer ao certo qual que é a frequência. O quadro começou quando ela tinha uns 20 anos de idade e acompanha ela desde então, causando incapacidade e atrapalhando no seu emprego. Ela vive indo aos prontos-socorros, melhora quando toma os medicamentos e isso até ocorrer a próxima crise. Ela relata ter depressão e insônia e atualmente está em uso de trazodona. Boa, então, Luca. A Rita, então, queria saber onde que ela mora, porque motorista de aplicativo, se for aqui em São Paulo, tá estressada com certeza. Com certeza. Ela é de São Caetano. São Caetano. Tá estressada também? Não, trânsito lá é melhor? Não, lá é mais tranquilo. Boa. IDH. Propaganda aí gratuita pra Prefeitura de São Caetano aí, do TDC. Essa cefaleia, gente, ela tem padrões de enxaqueca, né? Então, vamos partir para a segunda parte do nosso episódio, que é como orientar o paciente que já tem diagnóstico de enxaqueca. Isso é muito comum, ela não sabe direito a frequência, tem há muitos anos e ninguém nunca pegou ali para tratar de verdade, só abortando crise com remédio, e tem outras comorbidades ali envolvidas, só lembrando que a trazodona é um antidepressivo muito usado ali em paciente que tem insônia e é o caso dela, né? Pois é, e aqui, pra gente orientar o paciente, a gente vai dividir aqui em 3 pilares principais. Um é a educação do paciente em relação à doença. O segundo vão ser as orientações de como abortar a crise em casa. E 3 vão ser as alterações comportamentais, as orientações comportamentais para esse paciente. É o Beleza? não farmacológico, né? Exato, o não farmacológico. Então, assim, como que a gente faz as primeiras orientações para o paciente, né? A primeira coisa que a gente tem que explicar o diagnóstico, desmistificar um pouco o diagnóstico, falar que é enxaqueca, dar uma segurança sobre o tratamento, definir os objetivos e ser realista. Quando o paciente tem enxaqueca, ele nunca vai ter a cura da enxaqueca com profilaxia, né? A busca é do controle, é diminuir a frequência e a intensidade dos quadros. Isso é importante porque se você começar a profilaxia e o paciente não tiver aquela resposta de 100%, talvez ele desista do tratamento, fique desanimado. Depois a gente vai conversar com o paciente para definir os gatilhos, os fatores predisponentes, né? Que lá na frente talvez a gente haja tratando esses fatores predisponentes. E aí a gente vai finalmente ensinar a manejar o tratamento agudo e individualizar a terapia medicamentosa preventiva, não é não? Não é não, Joca? Exatamente, Rafa. Essa parte inicial é muito importante. A gente tem que corresponsabilizar o doente também e o paciente tem que virar um aliado do próprio tratamento, né? Ou seja, ele tem que ter um alinhamento de expectativas muito importante, né? Saber que ele pode não ficar livre de crises, pode não ficar livre de episódios de cefaleia, mas o nosso objetivo vai ser diminuir
a intensidade e o número dessas crises que ele vai ter daqui pra frente. E aí a gente vai orientar como que controla os ataques, as crises, melhor dizendo, né, em casa. A gente já falou sobre enxaqueca no nosso curso, a gente já falou em outros momentos no TDC, mas basicamente a gente tem os analgésicos simples, os AINES, os triptanos, que são específicos para enxaqueca, e alguns remédios que ajudam a melhorar a dor também por uma ação antidopaminérgica, né? Que são antieméticos, metoclopramida, clorpromazina. E são, de maneira geral, os remédios que a gente usa. Lembrando também do corticoide, a dexametasona, que pode ser feita para prevenir novas crises. E aí, como é que a gente faz isso, Joca? Então, vamos lá. Na crise leve a moderada, a gente vai principalmente usar os analgésicos simples. Beleza? A gente pode usar tanto os analgésicos simples como os anti-inflamatórios, tá? Os analgésicos simples, os principais representantes são o paracetamol, o acetaminofeno e a dipirona aqui no Brasil principalmente, né? Então, vamos de dipirona, né? Vamos de dipirona, né? Não tem tantos estudos americanos, mas tem um estudo brasileiro também que a dipirona é segura, é eficaz em diminuir os episódios de dor em crise de enxaqueca leve. Se eu não me engano é de Ribeirão Preto, né? É, exatamente. E aí, quanto aos AINES, também podem ser usados qualquer um dos AINES, não tem uma preferência um pelo outro, apesar de alguns terem mais evidências do que outros por serem usados nos estudos, né? Um dos que é bem utilizado nos estudos é o cetorolaco, mas qualquer AINE pode ser utilizado para abortar as crises de enxaqueca. Naproxeno é muito utilizado muito também, utilizado né? Também, porque tem um efeito um pouco mais prolongado. Exatamente. Se esse tratamento não funcionar, a gente vai ter que pegar mais pesado. Ou então, se o paciente já tiver um quadro bem grave. Exato, Rafa. Então aqui a gente vai falar um pouco agora da crise que não cessa com os analgésicos simples e é um pouco mais intensa. Então aqui entra uma classe importantíssima para os pacientes que têm enxaqueca, que são os triptanos. Os triptanos são a classe de medicamentos que eles são agonistas de serotonina. Eles têm várias vias de apresentação. Tem via oral, via intranasal, via subcutânea, ou seja, tem várias opções que a gente pode utilizar para aquele paciente que tem vômito, aquele paciente que não absorve bem os medicamentos. Lembrando que enxaqueca pode dar gastroparesia também. Então é uma classe de medicamentos que é muito eficaz em abortar a crise e geralmente a gente indica para os pacientes. Beleza, aí tem vários, né? Sumatriptano, risatriptano, elitriptano, por aí vai. No Brasil os três principais são sumatriptano, naratriptano e o risatriptano, beleza? Boa. Então a gente tentou AINE, ou analgésico simples, não funcionou, ou então uma crise muito grave, vamos direto pro triptano combinado com AINE. Exatamente, alguns têm a formulação conjunta, né? Principalmente o sumatriptano, às vezes tem as combinações de sumatriptano com naproxeno, por exemplo. Lembrando que quando atinge a dose máxima, a dose alvo, que geralmente são duas doses, você tem que passar 24 a 48 horas sem usar novos triptanos, tá? Essa é a recomendação formal para essa classe de medicamentos. E tem também uma coisa que é legal, tem estudo mostrando que se um triptano não funcionar, você pode tentar outro, né? Exatamente, eles não têm efeito de classe. Não é um efeito de classe. Existe um terceiro passo ali, que são medicamentos que não existem no Brasil, que seriam, por exemplo, os antagonistas da CGRP, que são o GPAM, acabam com GPAM, mas isso a gente não vale nem a gente comentar porque a gente não tem aqui no Brasil. E aí uma orientação importante para o paciente é justamente tentar propor esse tratamento abortivo antes do desenvolvimento completo da crise. Então, o quanto antes o paciente perceber que os sintomas estão iniciando, até mesmo, inclusive, às vezes na aura, ele já fazer o uso do tratamento abortivo para impedir que a crise se instale de maneira completa. Porque aí o tempo e a duração às vezes podem se prolongar a despeito do medicamento abortivo. E aqui a gente, agora outro ponto para ressaltar, que em nenhum momento a gente usou a palavra opioide até então. Os famosos, né, muitos prontos-socorros a gente vê usando opioide para cefaleia, né, geralmente é o terror dos neurologistas, né. Então a gente praticamente não usa opioide para cefaleia, principalmente para enxaqueca, porque tem uma indicação de que faça mais mal do que bem nesses casos, né? Porque você tem uma pouca resolução do problema e você tem opções melhores do que usar opioide para esses casos de enxaqueca. Como, por exemplo, no ambiente hospitalar, que a gente comentou, né? Existem outras opções adjuvantes que são melhores do que você abrir mão de opioide. Como, por exemplo, você usar antipsicóticos, como, por exemplo, haloperidol, você usar uma clorpromazina. São medicamentos que, muitas vezes, quem não está tão habituado não gosta muito de prescrever, mas são muito mais eficazes do que expor o paciente a um opioide desnecessariamente. Isso não é um problema só brasileiro, né? Eu tenho um dado aqui que nos Estados Unidos, 35% dos pacientes usavam opioides para enxaqueca em um estudo no departamento de emergência. Exato, Rafa. E só um comentário que eu queria fazer sobre a clorpromazina, que é um medicamento que não é tão comum ser usado em outros contextos, mas que as evidências são mais claras para o uso endovenoso, né? Mas na prática clínica a gente vê muita melhora realmente com a clorpromazina oral, né? A clorpromazina gotas. Geralmente a gente faz ali 6
6, 10 gotinhas e o paciente tira realmente a dor com a mão. Cortam completamente. Só lembrando que o paciente, boa parte das vezes, vai apagar. Vai dormir, então... Ele tem um efeito sedativo importante, né? Não vai pegar o carro depois, né? Exato. Enquanto o uso endovenoso, né, deve ser feito em sala de emergência, paciente monitorizado, com monitorização cardíaca principalmente. Boa. E aí outra coisa também da cefaleia, que eu acho que, junto com a doença do refluxo, acaba sendo uma das doenças que, assim, a orientação para o paciente acaba tendo muito benefício e ele consegue se apropriar bem e tomar controle da doença, né? Boa. E aí aqui, assim, fatores gerais, como evitar, obviamente, né? Ambientes de muito estresse, questão de flutuação do ciclo hormonal feminino, a questão de distúrbios de sono, ingesta de álcool, odor, às vezes o gatilho da pessoa acaba sendo odor, cigarro, algum tipo de luz estroboscópica pode acontecer. Tem até uma descrição de a pessoa que estava numa situação de estresse muito intensa e aí ela passa para um estado de relaxamento e isso é um gatilho para ela ter uma crise. Demais, né? Então, você tem que trabalhar mais, você tem que estar mais estressado. Não relaxe, né? Mas até glutamato, alguns tipos de tempero, acho que são coisas que valem a pena sempre reforçar, porque o paciente vai ter que identificar qual que é o gatilho dele, qual que é a situação que agrava e que acaba acompanhando algumas crises, para ele poder fazer essa mudança. Óbvio, junto com perda de peso, obesidade está associado com maior prevalência de dor de cabeça no geral, né? Não só enxaqueca, mas também. E exercício físico, né? Atividade física também vai ter benefício. E nem sempre é fácil saber os gatilhos, né, Joca? Essa paciente nem sabia a frequência. Exatamente. E aí entra uma coisa muito importante aqui, que como ela não sabe a frequência, não sabe muito bem descrever os episódios pra gente, uma orientação muito importante é do paciente fazer um diário de cefaleia, né? Você envolver o paciente no tratamento dele para ele anotar os dias que ele tem cefaleia, o que é que ele sentiu antes, o que é que ele sentiu depois, quanto tempo durou a crise, o que é que ele fez. Joaquim, até tem modelos prontos, né, para isso. Mas também eu tenho uma coisa muito interessante recentemente, que muitos gatilhos hoje estão sendo vistos mais como uma fase prodrômica até. Ah, é? Algumas compulsões alimentares específicas por doce, chocolate, bebida alcoólica. Tudo isso às vezes pode estar relacionado à ativação hipotalâmica, que é uma fase precoce das crises de enxaqueca, uma fase prodrômica, né? E essa questão de ter uma fotossensibilidade, uma fonofobia, uma fotofobia um pouco mais persistente também pode ser um achado interictal aí entre crises, né? Um achado intercrítico. Interessante, Joca. Eu vi um estudo que eles tentaram fazer um protocolo diferente. Ao invés de evitar os gatilhos, a pessoa dessensibilizar os gatilhos. Eles chamam de coping, né? Então, existem aí outras formas que talvez o cefaliatra aí vá te orientar, mas de uma maneira geral, o padrão é você orientar a descobrir, tentar descobrir o gatilho e evitar o gatilho. Exatamente. Né? Só para o nosso ouvinte saber que existem aí outras coisas aí nesse assunto. Agora é o Agripino que chega aqui no consultório, ele tem 40 anos, é engenheiro e tem queixa de enxaqueca recorrentemente, 4 vezes por mês. De antecedente ele é obeso, hipertenso, já infartou e ele usa hidroclorotiazida e amlodipino. Ele chegou no consultório querendo um remédio para parar de ter crise, Joca. Então, Rafa, exatamente. Vamos falar aqui agora das principais competências do atendimento ambulatorial da enxaqueca, que é a parte de profilaxia, né? E como é que a gente indica um remédio, Joca? Tem algum corte de frequência, de gravidade, que a partir daqui vale fazer o tratamento preventivo ou não? Então, Rafa, essa é outra etapa que a gente tem que envolver muito o paciente nessa escolha, né? A literatura tem um número mágico aí, a American Headache Society traz um corte aí de 3 ou mais crises incapacitantes por mês, ou 6 ou mais crises leves no mês. Você pode oferecer a profilaxia para esse paciente, mas sempre vai ser a gente tateando no ambulatório realmente a incapacidade que essa doença traz para o paciente. Também envolver ele o desejo e dizer que existe essa opção, tá certo? E aqui a gente tem alguns objetivos, né? A gente tem que principalmente forçar de novo aquela educação do paciente. A gente não pode dizer que ele vai ficar livre de crises. A gente não pode prometer que vai tirar a dor de cabeça dele para sempre, né? Aqui a gente tem uma padronização de resposta que seria diminuir em mais de 50% a carga de dor de cabeça dele. Ou seja, que é um bom objetivo e um objetivo palpável aqui para a gente apresentar, para o paciente não se frustrar e não ter um desalinhamento de expectativas com o que o paciente vai ter ao iniciar o tratamento.
Beleza, então a gente vai avaliar frequência, gravidade, duração dos episódios e o impacto no dia a dia. Existe esse corte aí da American Headache Society, mas parece mais também outro corte de estudo, né? Para incluir o paciente em estudo no dia a dia, na vida real, como teve uma das nossas pacientes aqui. Se for uma vez por mês e que acabe com o dia da pessoa, pode ser que vale a pena fazer a profilaxia com remédio. Exatamente, Rafa. E outra situação que a gente sempre indica profilaxia são as enxaquecas atípicas, que a gente chama, né? Então, enxaquecas com aura de tronco, enxaquecas hemiplégicas, ou então contraindicações a medicamentos abortivos, coisas que vão dificultar o tratamento agudo daquele paciente, eu vou considerar uma profilaxia, né? E também essas outras enxaquecas que são mais atípicas, que são incomuns, elas têm uma carga de doença um pouco maior para o paciente, né? Ou seja, enxaqueca hemiplégica, o impacto é maior, exato. Você pode ter sintomas mais duradouros, você pode ter uma incapacidade maior associada à enxaqueca. E aí a gente já vai falar agora sobre os remédios, mas lembrar que a eficácia do tratamento vai demorar algumas semanas para começar a aparecer, às vezes meses, as referências orientam 2 a 3 meses ali, tá? E por quanto tempo que a gente mantém? Pelo menos 6 meses a 12 meses. Se tiver controlado, você pode começar a considerar o desmame. E aí, Luca, o que a gente tem aí de remédio de primeira linha ou remédio com melhor evidência pra gente fazer na profilaxia de enxaqueca? Perfeito, Rafa. Aí eu acho que, sim, 2 coisinhas importantes antes da gente começar a entrar nos medicamentos em si. Primeiro é que, como a gente conversou aqui, geralmente é uma doença de indivíduo jovem, né? Então, quando isso vai ter um peso enorme na hora de eu escolher o medicamento indicado, né? Vai ter que abrir, até pelo perfil de efeito adverso, principalmente, custo e adesão, né? Então, posologia, tudo isso a gente vai ter que levar em consideração. Então, por mais que a gente tenha níveis de evidência, medicamentos que são mais consensuais que outros, vai ter que uma decisão um pouco mais individualizada para o perfil daquele paciente que a gente tá propondo esse tratamento. Porque a evidência pode ser nível A, mas se o paciente não tomar, é 0 de eficácia, né? Exatamente. O melhor remédio é o que o paciente toma. Boa. Exato. E outro ponto importante é que se tem falha no tratamento, ou seja, a gente inicia a profilaxia e ele não atinge pelo menos esse 50% de redução na carga de dor de cabeça, isso não prediz que ele não vai responder a uma outra classe. Então, é uma troca que pode e deve ser feita. Então, iniciei uma classe de medicamento, o paciente não respondeu, eu troco por outra, não quer dizer que ele não está apto à terapia profilática. Boa, Luca. E agora, quais são as principais classes de medicamentos que a gente indica aí para profilaxia de enxaqueca? Perfeito. Entrando de fato agora, a gente tem, assim, o que é mais consensual, os antihipertensivos, né, e com muita força para os beta-bloqueadores, né, os antidepressivos e os anticonvulsivantes, falando principalmente de topiramato e o valproato. Show de bola. Perfeito. Os antihipertensivos, aí, principalmente o beta-bloqueador, né, acaba sendo talvez o mais famoso e, de maneira geral, o que tem um melhor perfil aí de contraindicações assim, que você vai conseguir prescrever para o paciente, né? Propanolol e aí a literatura até coloca timolol, coloca também o metoprolol, bisoprolol. Exato, e até o tenolol entra como opção. Algumas situações que você vai ter que tomar cuidado por exemplo, paciente que usa insulina para mascarar um quadro de hipoglicemia, paciente com ideação suicida, asma descontrolada, DPOC, com situações de alerta, né, e contraindicações, qualquer distúrbio de condução cardíaca, ou situações que você já não usaria o beta-bloqueador, ele não entra como droga de eleição. Tem que ter um eletro para começar um beta-bloqueador. Uhum. Boa. E também, assim como na IC, a gente tem os beta-bloqueadores que a gente prefere, né? Aqui na enxaqueca também. Como o Luca falou, vários foram estudados, mas os principais que a literatura coloca são o propranolol e o metoprolol, justamente por eles terem mais ação no sistema nervoso central, atravessarem barreira hematocefálica, e são mais eficazes aí no controle da enxaqueca. Aí é uma opinião minha, tá? Eu acho que existem algumas comorbidades que claramente indicam uma opção ou outra. Existem outras situações que não, assim, pode ter um peso pequeno, tá ali, mas não é a famosa contraindicação relativa, né? Não colocaria no mesmo peso um paciente que tem um bloqueio atroventricular de um paciente que fuma, sabe? Mas a gente sabe que nas diretrizes às vezes aparece. Então, paciente fumante, com DPOC, paciente idoso, pode usar beta-bloqueador. Mas a gente precisa ver se não
não é um caso especial, se não existem outros fatores ali pra gente deixar o beta-bloqueador de lado. E aí pegando esse gancho, até entrando nos outros antipertensivos, a candesartana, né, nos bloqueadores. Essa é novidade, né? É novidade mais ou menos, mais né? Ou menos? Já tem estudo aí a partir de 2014, já tá na maioria dos guidelines, né? Diverge um pouco o grau da recomendação, então a Academia Americana coloca como classe C, mas aí a Academia Canadense coloca como evidência forte, mas a candesartana entra como uma opção bem interessante, né? Tem referência europeia botando como evidência forte também. Uhum. E também no IECO o lisinopril acaba aparecendo aí algumas diretrizes, pode ser uma opção aí, às vezes o paciente já faz uso, até é uma questão de otimizar a dose, certo? E isso pensando nos antipertensivos. Indo para a próxima classe, agora falando nos anticonvulsivantes, a gente tem o topiramato e o valproato. O topiramato, eu acho que ele é a indicação bem famosa, né, para profilaxia de quadro enxaquecoso. Ele vai muito bem naquele paciente que tá com um problema de ganho de peso, ou paciente obeso. Você consegue aliar aí duas comorbidades com o mesmo tipo de tratamento, né? E durante a terapia, ele também tem uma questão que é legal, que eu tava dando uma revisada, que ele atinge o efeito dele, tende a ser um pouco mais curto. Então, em um mês de tratamento, ele já começa a fazer efeito em profilaxia de crise. Às vezes, isso acaba ajudando a aderência terapêutica. O problema dele, principalmente, queixa cognitiva. Ele vai ter bastante efeito adverso nessa área, pode limitar muito aquela pessoa que tem uma atividade laboral e cognitiva intensa, um dia a dia mais intelectual, assim, pode ser que isso interfira muito e você não consiga atingir uma dose alvo, né? Topiramato atrapalha muito a parte da atenção, né? Exato. Então, por exemplo, a Rita, nossa paciente aí, que é motorista de aplicativo, não sei se isso é uma boa opção para ela. Exato. A Joane é professora de italiano, talvez possa atrapalhar o dia a dia dela. Aí você teria que sentir. Questão de atenção e de memória também é muito importante, né? Isso, mas uma pessoa tá dando aula, outra pessoa tá dirigindo, né? Então, a pessoa que tá dando aula, talvez você possa testar. A pessoa que tá dirigindo, você vai testar, a pessoa vai bater e não vai ter como você reavaliar o tratamento, né? Exatamente. Tem até um professor meu que brincava que topiramato emagrecia porque o paciente esquecia de comer. E tem muito efeito adverso, né? Parestesia acaba sendo muito comum, anorexia, né? Fadiga. Aí alguns cenários que a gente tem que evitar principalmente história de nefrolitíase, né? Paciente com histórico de glaucoma e dois cuidados, né? Aí vale tanto pro topiramato como pro valproato. Grávida, então valproato é contraindicado, teratogênico, né? Mas o topiramato também não seria um tratamento ideal durante a gestação ou em uma paciente que tem a possibilidade de engravidar, mas também pode interferir com a anticoncepção oral. Então, essa é uma coisa que você tem que bater. Nossa, isso é muito importante. Exato, porque aí imagina a catástrofe, né? Ainda interfere na valproato anticoncepção. é um remédio péssimo para as mulheres de maneira geral, né? Tanto por essa questão teratogênica, como por interferir em anticoncepção oral, como também por ter uma alopécia importante relacionada ao valproato, né? Um efeito colateral bem relatado. Ou seja, mas isso é ruim pra todo mundo, né? É ruim pra todo mundo, mas tem uns homens que não ligam muito, não. Liga, né? Então pronto. E indo agora pra outra classe, né? Os antidepressivos, o que a gente tem de bom aí, Luca? Aqui, principalmente, a gente vai ver a indicação da amitriptilina e da venlafaxina, né? Entra como uma opção boa. Vantagem da amitriptilina, paciente com insônia, né? E a venlafaxina, aquele paciente que tem uma depressão, um transtorno de pânico associado. Acaba sendo um perfil interessante para você pensar. A amitriptilina, que é um tricíclico, e a venlafaxina, que é um dual. A venlafaxina, inclusive em doses mais baixas, funciona só como um inibidor de recaptação seletiva de serotonina, e aí doses mais altas ali fazem um efeito dual. E aí inibe a noradrenalina também. E aí, mais ou menos, a gente vai tentar individualizar, óbvio, sempre buscando o tratamento otimizado, né? As drogas com maior perfil de evidência, mas individualizar naquele perfil do paciente que a gente tá atendendo no consultório. Duas menções rápidas que eu acho que vai mudar um pouco o cenário. A primeira dela é a enxaqueca relacionada com o ciclo menstrual, né? Que é um quadro mais específico. A mulher, ela marca bem, que é naquele período perimenstrual, no momento que ela vai entrar na menstruação, ela tem o quadro enxaquecoso. Nesse caso, a recomendação de profilaxia é com anti-inflamatório de liberação prolongada. Tipo naproxeno. Isso, mas naquela apresentação de liberação estendida, você faria o uso, começaria, né, 2 dias antes da data prevista e continuaria o uso por 5 dias. É uma opção como terapia profilática usando
anti-inflamatório. O que a gente chama até de mini profilaxia, né? Profilaxia só no período que o paciente relata enxaqueca. E aqui da menstrual, só um comentário, tem 2 períodos do ciclo menstrual que são mais relacionados à piora de enxaqueca, né? O período peri-ovulação e o período perimenstrual, que são os momentos de maior variação hormonal no ciclo menstrual, beleza? E a gente tem a entidade que a gente chama de enxaqueca relacionada à menstruação e tem a enxaqueca menstrual pura. Bom saber, Joca. E tem um outro detalhe ali de enxaqueca em mulheres jovens. Anticoncepcional oral combinado é contraindicado em paciente que tem aura, pelo aumento de risco de AVC, e ao mesmo tempo, em pacientes que não tem aura e tem enxaqueca menstrual, existe a possibilidade de fazer anticoncepcional para a mulher não menstruar. E aí é uma opção aí para não ter essa variação hormonal e a paciente não ter enxaqueca. Exato, deixar o paciente em amenorreia, né? É uma opção. Outra opção para tratamento profilático, mas agora parenteral, a gente queria só comentar que é uma classe de medicamentos que vocês provavelmente vão ouvir falar mais sobre daqui para frente, são os anticorpos monoclonais contra a CGRP, que é aquela molécula que o Rafa comentou lá atrás, né? Que é uma molécula aí associada aí à sensibilização central da dor. Beleza? Aqui a gente tem alguns representantes. Eu não lembro de ter comentado isso não, mas beleza. Não, você falou. Em algum momento você falou. E aí a gente tem aqueles nomes feios, né? Os nomes feios lá dos monoclonais. Erenumab, Rimegepam. E o mais famoso deles é o Galcanezumab, né? Que eu acho que é o que está sendo mais usado aqui no Brasil. Eles são tanto contra o CGRP mesmo, e o Erenumab é o único que é contra o receptor do CGRP. Eles são uma boa opção de profilaxia parenteral, mas ainda são meio indisponíveis pelo preço, principalmente. Então, só pra gente passar a régua aqui, medicações com evidência de eficácia na enxaqueca. Candesartana, comecei pela que é mais polêmica ali, porque algumas referências colocam uma evidência menor, é uma das mais novas aí. Divalproato ou valproato de sódio, topiramato, que entra nos anticonvulsivantes, metoprolol, propanolol, para fechar ali os antihipertensivos, e com uma evidência um pouco menor, amitriptilina, lisinopril, atenolol, venlafaxina, lembrar da toxina botulínica, dos bloqueios e outras opções que existem. Então, fechando aqui os nossos pacientes, a Joane, 32 anos, mulher, idade fértil, professora de italiano, que está com enxaqueca, tem indicação de profilaxia porque os episódios acabam com o dia dela, atrapalham no trabalho. Ela falou que já teve nefrolitíase. E aí, Luca, o que você escolheria para ela como medicação para profilaxia? Bem, para a Joane, já pela história de nefrolitíase, a gente já afasta, por exemplo, a possibilidade do topiramato. Pela idade, comorbidades, eu acho que ela acaba sendo uma excelente candidata para o beta-bloqueador, propanolol. Não tem histórico de hipotensão, nada, ela poderia tolerar bem aí uma dose terapêutica com o propanolol. Boa. Pra Rita ali de 48 anos, motorista de aplicativo, atrapalha muito o dia a dia dela, vive indo pro pronto-socorro, tem depressão e insônia, tá usando trazodona. E aí, Joca, o que você faria pra ela? Boa, Rafa. Então, outra paciente que tem indicação de profilaxia, né? E a gente também tem uma preocupação um pouco mais atencional, cognitiva com ela. A gente talvez não escolheria tanto um remédio que aumentasse a sonolência, né? Como a triptilina ou como o topiramato, que daria mais umas queixas cognitivas. Então aqui, aproveitando uma comorbidade que o paciente tem, né? Que é a depressão e a insônia, principalmente a depressão, a gente poderia fazer um ajuste medicamentoso e inserir uma venlafaxina para ela, por exemplo, que teria uma ação dupla aí, tanto na depressão como na enxaqueca dela. Maravilha. E pro Agripino, que é engenheiro, tá com também indicação de profilaxia, obeso, hipertenso, já infartou, tá usando hidrocloro e enlodipino. Luca, qual é a média ali que você faria para profilaxia? Boa, Rafa. Para esse paciente, então, ele já teve um infarto prévio, tem um risco cardiovascular elevado. Aí aqui eu acho que o beta-bloqueador como antihipertensivo, pensando, né, se fosse indicar para profilaxia, ele perde um pouco na questão da prevenção do risco cardiovascular. Uma opção boa nesse caso seria a candesartana, né, um BRA que tem benefício também em mortalidade cardiovascular e acaba tendo um efeito interessante na profilaxia. Boa. Então, vencemos a enxaqueca no ambulatório em 3 passos, pessoal. Boa, Rafa, acho que deu para esclarecer alguns conceitos básicos e desvendar um pouco dessa queixa que é muito comum, tanto no pronto-socorro como no ambulatório, né? E vamos pro salves? Vamos nessa. Quem quer dar o primeiro salve aí? Vamos lá. Vai, Lucão, pra quem vai ser salve. Vamos lá, então. Vou 2 salves. Um vai pra minha parceira de plantão e cunhada. Opa! Milene Takara.
parceirona da clínica, futura gastro, tá prestando prova aí. Legal. Vai dar tudo certo. Um abraço, pra Milene. ela. E aproveitar o clima neurológico, mandar também pra minha amigaça Marcela Tolói, residente de neuro, R2 agora lá no IANSP. Legal. Vai virar R3 também. Um grande abraço pra ela. Boa, Abraço, valeu, abraço, Marcela. pessoal. E aí, Joca? O meu salve, vou ligar o momento Faustão aqui, viu, Rafa? Ih, vai lá. Sinto muito, mas... Tá devendo muito salve aí? Essa fera aí. Primeiro salve vai pra uma panela muito querida que rodou comigo lá no pronto-socorro da neurologia, lá do HC. Panela, como o pessoal lá na grupo da USP. clínica. Ah, tá, tem que Isso. traduzir, né? A panela da clínica lá, o pessoal incrível. Que é a Amanda Lisboa, o Guilherme Carvalho, a Joana Ramos, o Pedro Mariucci, o André e o Yang Xangão, meu R-. Um abraço, pessoal. E um abraço aí pra acompanhar a gente. E outro salve que eu queria dar, eu disse que era a gente, viu? São pra Vai lá. 2 R iguais meus, também que vivem acompanhando aqui o Tá de Clinicagem, gostam muito dos episódios. Que é a Gabriela Lione, incrível aí, uma grande amiga. E o Lucas Fernandes, que também é um grande amigo aí, R igual, parceiro de PS, parceiro de unidade de AVC. Um abraço, pessoal. Valeu, Gabriela e Lucas. Abraço aí. E o meu salve vai pra Diana Dias. Ela é lá de Portugal, de Santa Maria da Feira, do Hospital São Sebastião. Ela pediu um salve aí, falou que era grande fã. E pediu um salve pro colega dela, o Felipe Machado. Eu não sei se é o mesmo Felipe, mas tem o Felipe Machado da Dara Academy. O TDC já fez um curso que foi transmitido lá pra Portugal. Verdade. Inclusive tem várias aulas lá no nosso YouTube do TDC, se alguém quiser assistir. Então um abração ali pros nossos amigos de Portugal, a Diana e o Felipe. Fechamos? Fechamos. Então, lembre-se sempre de seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, @TadClinicagem, no Twitter, no YouTube, No TikTok. no TikTok também tá. Tem o site tadclinicagem.com.br. Joga no Google Boa. e siga acompanhando a gente. Obrigado aí pelo apoio. A gente sempre encoraja que vocês mandem mensagens pra gente lá no Instagram, então é pelo nosso e-mail contato@tadclinicagem.com.br pra mandar sugestões, críticas, como é que a gente pode melhorar, o que tá ruim, o que tá legal. A gente tá sempre ouvindo vocês pra tentar melhorar. Fechou? Fechou. Então valeu, galera. Obrigado aí. Valeu. Falou. Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.